Todos conseguem ver a tela? Eu vou entender que sim, né? Raquel, me ajuda. Tá. Sim, tá aparecendo, tá ótimo. Beleza. Tá, eu vou fazer uma breve apresentação e depois eu vou passar a bola para o Yuri. Essa palestra originalmente foi uma palestra que a gente apresentou no Poliglotar, depois a gente apresentou no Translators 101, e essa já é a terceira versão dessa palestra. Então a gente já está desenvolvendo ela para torná-la cada vez mais interessante. É, e eu adoro estar aqui com a galera da Adrenalina. Vou fazer uma declaração de amor agora para a Raquel. Eu fui chamado para fazer cabine agora de intérprete de 2 horas aqui em São Paulo. É R$ 1.200, R$ 600 a hora. Eu falei, não, não vou. Sabe por quê? Porque eu prometi para a Raquel Ilha que ia dar palestra agora, estou aqui. Então, Raquel, é muito amor, viu? Então, Recíproco. gente, a gente vai falar sobre neurodiversidade e poliglotismo. Porque existe uma conexão que as pessoas não conhecem bem, que é pessoas que são poliglotas, elas tendem à neurodiversidade. Não, nem sempre, mas é uma tendência muito, muito forte. Tem um livro que fala sobre isso que a gente vai citar, e a gente vai meio que abordar esse tema falando um pouquinho sobre essas coisas. É... Yuri, a bola está contigo. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eude, no caso na pronúncia em português, né? Em inglês aí, o pessoal me chama também de Yuri. E basicamente é isso, né? A gente vai focar ali justamente nessa questão da tendência da neurodiversidade no poliglotismo e também nós vamos dar ali uma abertura, né? Para a gente conscientizar, né? Sobre o que exatamente constitui a neurodiversidade. É bem amplo, mas a gente vai focar é, principalmente ali no TDAH, autismo e superdotação, são nossos lugares de fala. Mas é bem mais amplo. Mas basicamente isso. Então vamos lá. Para iniciar, né, isso aqui inclusive foi uma coisa que a gente pegou de uma colega nossa, né, que inclusive está aqui pela terceira vez assistindo essa palestra, a Jaque. Mas é bom ter isso aqui na nossa palestra também, que nós não somos profissionais de saúde, ou de saúde mental. Nós compartilhamos experiências e pesquisas pessoais, né? Então, nossas próprias experiências. Esse conteúdo é só informativo, não é diagnóstico, não considere isso como nós tentamos diagnosticar ninguém. E se tiver com dúvida, aconselho buscar, profissionais qualificados. Isso aqui é apenas de caráter informativo. Muito bem. E a pergunta que a gente tenta responder, uma das perguntas vai ser essa daqui. Se todos os cérebros fossem iguais, a linguagem teria surgido? Pensa bem, gente. Se a gente pensasse e interpretasse o mundo da mesma forma, a comunicação ia ser quase desnecessária, porque você ia conseguir entender a perspectiva do outro, ia entender como a cabeça do outro funcionava. Então, cérebros diferentes fazem com que a comunicação se torne muito necessária, né? O livro que a gente se baseou é o livro da Marianne Wolf, que chama The Reading Brain. E ela, o principal argumento dela é que a leitura não é algo inato, ou seja, o nosso cérebro não se desenvolveu, nenhuma parte do cérebro foi desenvolvida para aprender a ler ou saber ler. Então, outras partes do cérebro com outras funções pegaram neurônios emprestados para conseguir adaptar o cérebro para fazer a leitura. Então, todo mundo que lê usa partes do cérebro diferentes para fazer com que essa função seja executada. Então, cada pessoa tem diferentes vias neurais para ativar a leitura, e mentes neurodivergentes são arquitetas silenciosas e forças motrizes por trás da comunicação e escrita da humanidade. Por quê? Tanto pela neuroplasticidade excessiva, a hiperplasticidade, quanto pela hipoplasticidade, o nosso cérebro ele tende a fazer coisas interessantes. Um cérebro que tem hiperplasticidade faz muitas conexões neurais, cria neologismos, combinações de palavras inusitadas e tende a formar novas palavras. E um cérebro com hipoplasticidade tende a fixar palavras, regras gramaticais e estruturas fixas, que são necessárias para a manutenção do idioma. Então, um cérebro que combina hiper e hipoplasticidade,
ele consegue desenvolver o idioma e ao mesmo tempo que preserva ele. E é por isso que os neurodivergentes muito provavelmente contribuíram para a evolução da escrita e da fala. Próximo slide. Então vamos lá. Há também um possível ciclo de feedback. Não é apenas diversidade de cérebros que moldou a linguagem também molda a forma como pensamos. Esta é a hipótese Sapir-Whorf ou a relatividade linguística. Essa hipótese, ela tem um pouco de misticismo, né, de algumas pessoas que exagera bastante, que de uma forma, se você aprender uma certa linguagem ali, você vai mudar completamente a forma que você enxerga a realidade. Não chega a ser assim, mas há uma certa influência da forma com que nós comportamos com certas coisas ou enxergamos, né, a realidade de uma certa forma, e isso que nós vamos abordar aqui. Então, por exemplo, percepção de cores. O russo, ele distingue, né? Eles têm a palavra específica para azul claro, que não falo russo, então, mas então provavelmente vou estar pronunciando errado, mas né, eles têm a palavra de goluboy e de azul escuro, que é sini. Então, os falantes nativos são mais rápidos em distinguir os tons de azul do que uma outra pessoa, né, que fala algum outro idioma, por conta desse contato, né, que eles têm com essas palavras. De uma outra forma, nós também temos um outro exemplo, né, a orientação espacial, né, que algumas línguas aborígenes usam os pontos cardeais em vez de esquerda e direita e raramente se perdem. Como exemplo, uma criança que fala essa língua e se orienta com base ali dos pontos cardeais, elas podem ter maior facilidade, né, de se alguém chegasse para ela e pedisse para mover a xícara para o nordeste, por exemplo, elas saberiam que seria para, né, o superior direita. Então, elas conseguem se orientar de uma forma mais fácil por conta desse contato que tem, ao invés das pessoas que se orientam com esquerda e direita. Então, os cérebros diversos moldam a linguagem e a linguagem remodela os cérebros diversos, e o ciclo nunca termina. Um outro exemplo que nós temos, Eric. Esse exemplo é para quem gosta de literatura, né? Tem um livro chamado 1984, do George Orwell, uma das coisas mais lindas jamais escritas por um ser humano, que é uma distopia. E nela, o Estado ele vai diminuindo a linguagem para reduzir a capacidade de raciocínio das pessoas, especialmente pensamentos abstratos. Então, por exemplo, ao invés de você ter good, excellent, wonderful and superb, você vai ter o quê? Good plus good and double plus good, que é uma forma de você simplificar a língua e diminuir a sua sofisticação de raciocínio. Outra coisa, palavras que remetem a coisas abstratas como liberdade, justiça e coisas assim, acaba virando um crime de pensamento. Então, falar essas abstrações e coisas muito que não sejam concretas é punido pelo Estado. Você não pode ter esse tipo de sofisticação. E isso, gente, acaba que reduz a sua forma de entender o mundo, de interpretar o mundo, e isso vai moldando o seu cérebro também, deixando ele mais estreito, com menos conexões. Então, a linguagem molda o cérebro e o cérebro molda a linguagem, né? Uma via de mão dupla, como o Yuri falou. E esse é o exemplo perfeito de redução da linguagem. Tanto que as pessoas que não sabem ler ou que não têm um estudo mais formal, elas têm uma dificuldade de abstração em relação às pessoas que sabem, né? Por isso que a leitura, para mim, é uma das coisas que mais potencializam, né? Desenvolve o seu potencial enquanto ser humano. Muito bem, próximo slide. Só um comentário aqui também, para quem gosta de ficção científica, eu recomendo o filme A Chegada, que trata justamente sobre essa hipótese de Sapir-Whorf, e é muito interessante, só que assim, exagerado, mas não deixa de ser um filme interessante. Novamente, para quem tem interesse, A Chegada. Vamos lá. O que é necessariamente a neurodiversidade? Os cérebros que processam informações, estímulos e padrões de maneiras atípicas. Então, nós temos, por exemplo, o transtorno do espectro autista, onde diferentes formas de processar a comunicação social e informação sensorial. Isso, sensoriais. Nós temos também o TDAH, que é a variação na atenção, né, tem a hiperatividade e função
disfunção, na verdade, executiva. Superdotação, que seria habilidades excepcionais e diferentes estilos de processamento cognitivo. Entre eles também nós temos ali dislexia, caminhos alternativos, né, para processamento da linguagem escrita e entre outros, né. Dentro da neurodiversidade nós temos ali além da dislexia, a descalculia, né, que seria com os números, nós temos o bipolaridade e assim por diante. Então, é bem diverso. Porém, nós vamos tratar especificamente aqui sobre o transtorno do espectro autista, TDAH e superdotação, né? Onde nós temos esse lugar de fala. O TDAH, no caso, seria eu. Então, quais são as diferentes faces que nós temos aqui do TDAH? Predominante desatento, que seria o meu caso. Eu não sou hiperativo, você olha para mim, eu fico quieto, eu fico parado, eu não preciso ficar levantando e movimentando. Isso é para quem é predominante hiperativo. Então, o predominantemente desatento tem a distração, esquecimento, dificuldade de manter a atenção e frequentemente subestimado. E isso é muito forte, principalmente em meninas, essa questão de ser subestimado. E nós temos o predominantemente hiperativo impulsivo. Esse sim é mais voltado ali ao estereótipo, né, do TDAH. Quando você pensa em TDAH, é aquela pessoa que não para quieta. Então é inquietação motora, fala impulsiva, dificuldade de esperar. E nós temos o tipo combinado. Então a pessoa pode ter qualquer um desses três, né? Ou um ou o outro, ou os dois. Ambos os grupos estão presentes e cada apresentação pode mudar com a idade. Então, o TDAH ele também é similar ao TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, por esse aspecto, né, que ele também é de uma certa forma, um espectro. Nem todo o TDAH também é igual, né? Pode ter ali, né, a mistura desses traços. Então, o TDAH muitas vezes se sobrepõe ao autismo ou à superdotação, produzindo sinais contraditórios e alimentando diagnósticos errados. Se uma pessoa é TDAH e ela tem autismo, também, né, os dois, pode ser que a pessoa acha que ela é muito organizada, que ela tem muita rotina. E isso não convém do TDAH, então fala, não é TDAH. Aí olha por outro lado, mas essa pessoa é muito inquieta, ela é muito impulsiva. Isso não é comum do autismo, e assim por diante. Então você tendo os dois é meio que uma briga interna e às vezes dificulta bastante o diagnóstico. E a mesma coisa entre a combinação de TDAH com superdotação, autismo sob superdotação e assim por diante. Perfis de autismo. Vamos ali um pouco além do DSM-5. O DSM-5, assim como o CID-11 que nós temos hoje, eles tratam o autismo e os perfis do autismo em diferentes níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3. Não significa que o nível 1 é mais ou menos autista do que o nível 3. É só uma questão de suporte e o quanto que essa pessoa necessita de suporte. Então, o nível 3 ele precisa de muito suporte, o nível 2 um suporte moderado e o nível 1 pouco suporte. E esse suporte não é necessariamente, eu preciso de uma pessoa. Não é isso. Eu preciso de uma pessoa aqui para me acompanhar e tal. No nível 3, sim. O nível 1, esse suporte ele é visto de uma outra forma. Às vezes você precisa de abafador, às vezes você precisa de um tempo reduzido de trabalho, às vezes você precisa de um tempo a mais para você se recompor depois de um longo período de socialização e assim por diante. Isso também configura suporte. Formas de você se regular. Então, o DSM-5 ele traz isso, pouco, médio ou muito suporte, nível 1, 2 ou 3. Porém, eu particularmente gosto de também abranger o comportamento de diferentes perfis antes do DSM-5, que antes era determinado por perfis diferentes. E esses perfis eu acho interessante a gente conhecer para ter noção do quão diferente um autista pode ser de outro. Então, o DSM-5 ele fundiu subtipos em rótulos de TEA, mas os perfis históricos mostram uma variedade de comportamentos. E eu acho isso interessante para a questão do comportamento. Nós temos o Kanner, perfil Kanner, que seria o clássico. Os atrasos precoces de linguagem, comportamentos repetitivos e sensibilidades sensoriais. Esse foi identificado na década de 1940. Então, isso aqui, digamos, é quando você pensa em uma pessoa autista, de um modo estereótipo, seria esse perfil Kanner. Então, a pessoa ali, às vezes, que fica balançando para frente e para trás ali, que esse tipo de comportamento se chama de stimming, no inglês, ou estereotipia no português.
É basicamente uma forma de autorregulação. Então, o Kanner geralmente ele tem esses comportamentos de autorregulação, essas estereotipias mais frequentes e mais visíveis. As pessoas, quando pensam em um autista, geralmente pensam no estilo, no perfil Kanner. Porém, nós temos também o perfil, né, de síndrome de Asperger, que antigamente, antes do DSM-5, não configurava ainda como dentro do espectro autista, porém agora sim. Então, desde o DSM-5, né, o CID-11 também, ele engloba o síndrome de Asperger como dentro ali do espectro autista. O Asperger, ele tem um domínio médio a avançado da linguagem, fortes habilidades analíticas e interesses específicos. Então, muitas vezes, até por ser algo novo, a pessoa olha para uma pessoa Asperger e pensa, ele só é esquisito. Mas ele não chega a ser autista, porque a pessoa pensa, quem que é autista? Sim, o perfil Kanner, nessa mais visível. Inclusive, síndrome de Asperger foi meu segundo diagnóstico, né? Então, eu tenho o síndrome de Asperger e o TDAH. Mas hoje em dia nós não falamos mais no síndrome de Asperger, então é TEA. TEA nível 1 e o TDAH. Nós temos aqui diversos outros perfis, mas nós não temos tempos aqui para abordar todos, então vamos aqui passar por mais alguns, que nem o PDD-NOS, que seria um grupo genérico. É, Ele utiliza características que não se encaixavam em outros subtipos. Então, antigamente, você tinha é, os diferentes perfis de autista e você tinha aquela pessoa que não se enquadrava no Kanner, não se enquadrava no Asperger, não se enquadrava naquilo e nem nesse outro, mas ele claramente tinha traços autistas. Então, onde nós vamos colocar essa pessoa? Vinha nesse grupo. Era onde englobava todas essas pessoas que não se encaixavam totalmente nesse. Então, até dentro do espectro autista, antigamente tinha o o neurodivergente que era também divergente dos outros perfis, duplamente neurodivergente, né? E, para finalizar, nós temos fenótipo amplificado do autismo, né? Ou FAA. Isso aqui não é necessariamente dentro aqui do espectro autista, porém, ele traz ali traços mais sutis, semelhantes ao do autismo, que não prejudicam o funcionamento diário. Muitas vezes, daí que vem a expressão todo mundo é um pouco autista. Às vezes essa pessoa não sabe, mas ela pode até ser, né, ter o fenótipo ampliado do autismo. E isso basicamente significa que você tem uma predisposição genética para o autismo. E o que que acontece aqui? Digamos que uma criança ela nasce com o fenótipo ampliado do autismo. Ela não tem essas características que seria clinicamente relevante para ser diagnosticada com TEA. Porém, ela tem o fator genético e essa predisposição. Ela compartilha alguns traços, mas não prejudica a vida. Não tem diagnóstico. Se durante a fase crítica de desenvolvimento, né, do nascimento até os 8 anos, especialmente ali a mais crítica ainda do 0 até os 3 anos, pode acontecer além disso, né? Mas a parte muito crítica mesmo é do 0 aos 3. Se tiver estresse intenso ou um trauma muito forte, isso pode ampliar essas características com significância clínica. Ou seja, é o único modo que o meio ambiente pode ter uma, como que se diz, uma força ali para amplificar esses sintomas. E a partir daí, desse momento crítico, teve esse trauma, teve esse estresse, esses sintomas vão amplificar e vai ser relevante, vai ser clinicamente relevante. E essa pessoa pode ser diagnosticada com o transtorno do espectro autista nível 1, por exemplo, ou às vezes nível 2 e assim por diante. Se não tiver nada durante essa fase de desenvolvimento inicial, a pessoa continua o resto da vida sem esse diagnóstico. Ela não configura dentro do espectro autista, ela não tem esses atrasos, não tem essas dificuldades, porém ela compartilha ali alguns traços. Então ela pode se identificar com uma pessoa autista, mas ela fala, mas eu também passo por isso, e é normal, né? Eu consigo lidar com isso. Mas é porque tem ali realmente essa diferença. O FAA consegue, não tem essas dificuldades mesmo que uma pessoa autista tem. Então, não é um diagnóstico, né, digamos assim, um transtorno, o FAA, porém é uma predisposição. Se a pessoa tem FAA, ela tem uma possibilidade de ter filhos autistas, por exemplo, ou vice-versa. Um pai autista pode ter um filho FAA. Nós temos agora, passa a palavra para o Gibson, superdotação. Eric?
Contigo? Muito bem. Meus caros, eu vou aqui quebrar alguns estereótipos relacionados à superdotação para vocês entenderem melhor que talvez seja a neurodivergência menos falada e mais mal compreendida. E, inclusive, quando alguém aponta que a outra é superdotada, tem uma forte sensação de negação, né? Porque uma das razões é que a pessoa não quer que o fato dela ser superdotada diminua as vitórias dela, como se ela só tivesse conquistado aquilo por causa disso, né? Então elas não querem ter esse tipo de que as pessoas vejam isso nela. Ah, É, Eric, só um comentário aqui também. Eu hum, já tive algumas experiências de pessoas que eu considero que poderia ter superdotação e elas também negaram por um outro fator que eu achei interessante, que acharam que não era inteligente o suficiente. Então, às vezes, não também conhece que tem, né, um tão amplo que é, e fala, ah, mas eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, obviamente eu não sou. Então, o que achei é uma uma, ironia também, né? É. né? Porque Einstein, que é considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo e muito provavelmente era superdotado, não sei se tem fontes oficiais que comprovam isso, ele era péssimo na escola, tirava notas baixas e tudo mais. Porque o fato de você tirar nota alta ou não, não tem um fator decisivo que vai dizer se você é superdotado ou não. Então isso é uma coisa muito simplista de você pensar. Porque tem muito a ver também com o interesse da pessoa, né? A pessoa pode ser muito inteligente, se ela não tem interesse em estudar aquilo e não aprender, ela vai tirar nota baixa sempre. Bom, então, a suplementação é uma identificação educacional e não é um diagnóstico médico, então não tem laudo de superdotação. É muito usado para adaptar como ensinar e não tratar distúrbios. Como assim adaptar como ensinar? Você sempre desafiar mais a pessoa que está com uma diferença de aprendizado, a pessoa que aprende muito rápido, né? Ou outras formas de você envolver aquela pessoa, etc. Eu lembro quando eu era bem pequenininho, tinha um joguinho chamado Cara Maluca, que era para você montar uma cara da pessoa. E eu zerei o jogo rapidamente. Aí a minha mãe foi lá e criou uma versão mais difícil das que já existiam no jogo para que eu conseguisse ser desafiado. Isso é uma forma perfeita de como ensinar e adaptar para uma pessoa que precisa de um estímulo maior. É, Quais são as características principais? Forte criatividade, uma imaginação intensa, pensamento abstrato, propenso a atividades artísticas e esportivas. Frequentemente, pessoas muito talentosas por meio artístico, música, atuação, dança, instrumento musical, elas tendem a ter algum tipo de superdotação ou altas habilidades, que as pessoas chamam, né? Que é uma habilidade muito elevada para uma coisa específica. No esporte também, né? Uma atividade motora acima da média. Eles tendem a desafiar a hierarquia. Então, eles não lidam bem com chefes, regras procedimentais, tendem a ser autônomos, né? Então, pessoas superdotadas não gostam muito de subordinação, de ter que responder para uma autoridade. O ideal é que elas trabalhem ou autônomas ou num cargo de liderança, para que elas consigam se desenvolver plenamente e não ser. Até porque elas vão ser demitidas depois de um tempo, né? Por causa de que fica questionando, 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 até que as pessoas perdem a paciência e demitem ela. E ela tende a ter essa coisa do faz tudo, do polímata, né? De se interessar por várias coisas, mas não de uma forma superficial, de fazer isso um pouquinho, não. Vai lá, se aprofunda muito no tema, faz muita coisa, troca. Vai lá, se aprofunda muito no tema, faz, troca. Eu acho que um exemplo clássico disso seria o Leonardo da Vinci, né? Ele fazia várias coisas e tudo que ele fazia, ele era excelente. Não era que nem um pato que nada mal, anda mal e voa mal, né? Ele era o contrário, ele fazia tudo muito, muito bem. Então, eles se adaptam na maioria dos lugares, mas não tem um senso de pertencimento. O fato de você se encaixar naquele lugar e você entrar naquele lugar não quer dizer que você se sinta acolhido ou pertencente àquele local, né? Então, o grande dilema do superdotado é esse. Essa camuflagem social muito elevada que faz com que ele se adapte, mas não seja ele mesmo, não seja autenticamente si próprio. E esse conjunto de fatores ajuda você meio que mapear o que é um superdotado. Próximo slide. Mas tem alguns mitos em relação a isso que a gente vai tratar. Sim, tem uma diferença de superdotado e savana, que é um tipo de autismo, mas vamos falar sobre os mitos. Boas notas da escola, gosta de exatas, né? Não necessariamente. Você pode ser superdotado e ter um hiperfoco em X e não gostar de nada daquilo, entendeu?
Então, assim, eu sempre tive boas notas na escola, eu sempre fui um dos melhores alunos em todos os anos da minha vida, mas, por exemplo, eu odiava biologia. E eu tinha nota baixa em biologia não porque eu não entendi, eu não... é porque eu realmente tinha zero interesse em aprender sobre briófitas e pteridófitas. Perdão, intérpretes, por essas palavras. E geralmente aprende tudo com uma facilidade muito rápida e aprende, aprende, aprende. E nem todo mundo aprende com a facilidade tão rápida assim. Às vezes, como eu te disse, ela tem um bloqueio em determinado assunto e aquilo ela é muito, muito ruim. E quando um superdotado é muito ruim em alguma coisa e todas as outras é muito fácil para ele fica tão inconformado de ser ruim naquilo que ele tende a ignorar. Pô, todo o resto eu aprendo em 5 segundos, super rápido. Isso aqui eu não aprendo de jeito nenhum, por mais que eu tente. Aí ele meio que se boicota naquela área porque ele não entende o que é dificuldade, né? Aí que ele fica péssimo mesmo naquilo. Nem todos são antissociais, né? Algumas pessoas, como eu disse, têm a camuflagem social tão elevada que ele acaba sendo muito sociável, apesar de não se sentir tão conectado. Então, esse estereótipo do antissocial, isolado, assim, é um dos tipos, mas não necessariamente é isso. E a questão de não praticar esportes, que talvez seja a coisa mais, o pior mito de todos. Geralmente, os superdotados eles têm tendência a gostar de esporte, sim. E eles conciliam ter boas notas com ter bom desempenho em algum tipo de esporte. Se ele não faz esporte, talvez algum instrumento musical. Ou então alguma tendência a jogos de tabuleiro, alguma coisa assim. Mas ele tem um hobby que ele é muito bom assim também, né? Então, esporte é uma coisa que tá dentro do perfil, sim. Inclusive, quando eu era do colégio, as pessoas se achavam muito confuso, porque eu era um dos melhores alunos da turma, eu era da seleção de vôlei e eu era da seleção de xadrez. E eu ficava permeando esses meios que, teoricamente, não eram muito. Não se encaixavam, digamos assim, né? Mas eu estava presente em todos eles e transitava entre esses meios todos. Mais uma coisa, mais um slide para fechar essa parte. E, gente, existem vários tipos de inteligência, né? Aqui tem alguns exemplos do espectro de inteligência que você pode se destacar, né? A inteligência espacial, pessoas que desenham bem, se orientam bem. A inteligência naturalista, sobre a natureza e os seres vivos. Inteligência musical, inteligência lógico-matemática. Inteligência existencial, você tem uma relação intrapessoal e interpessoal muito desenvolvida, né? E você consegue se relacionar com o universo, pessoas que falam sobre o sentido da vida, gurus, né? Relação interpessoal, né? Relação corporal sinestésica, pessoas com habilidades motoras muito acima da média, e habilidade linguística, que, por exemplo, é a que eu mais me identifico, né? A habilidade linguística. Eu também acho que eu tenho uma habilidade intrapessoal e interpessoal boa, o que ajuda, por exemplo, em cargos de liderança, né? Pessoas superdotadas tendem a assumir cargos de liderança. Então, elas geralmente têm um relacionamento dela com ela mesma, intrapessoal, muito bom, e dela com outras pessoas interpessoal muito bom. E isso gera uma sinergia boa, um conjunto de fatores que ajuda ela a ser um bom líder. Então, é isso. Você pode ser excelente em uma coisa e ruim em outra e tá tudo bem. Você não precisa necessariamente ser bom em matérias da escola para você ser classificado como superdotado. Exemplos de superdotados famosos que as pessoas não sabem. Whindersson Nunes, superdotado. Matheus Costa, aquele influencer que fica trolando o pai dele, superdotado. E outras pessoas mais que a gente nem imagina, mas que são superdotadas e não se percebem, não se olham no espelho, não cai a ficha de que ela poderia estar enquadrada nesse grupo porque ela tem uma visão estereotipada do que seria um superdotado. Muito bem, agora é contigo, Yuri. Falando em pessoas, né, para quem conhece o Felca, ele também, né, teve uma live que ele mencionou, né, que ele tem síndrome de Asperger, e hoje em dia, autismo nível 1. Então, tem até certas pessoas ali com neurodivergência, muitas pessoas neurodivergentes também no âmbito ali, como que se diz, é, popular, né? São figuras públicas. Mas vamos lá. Sobreposições e efeitos de mascaramento. As condições raramente viajam sozinhas. Inclusive, se uma pessoa tem TDAH, tem cerca ali de 60, 70% de chance de também ter autismo.
Então, sempre ali, né, andam junto. Você pode ter só autismo, só TDAH, só superdotação, sim, mas tem ali uma chance de estarem juntos. Isso, às vezes, pode acabar confundindo o diagnóstico, como eu havia mencionado anteriormente. Então, se a pessoa é TEA com TDAH, nós temos um termo para isso em inglês, né, que eles chamam de ADHD, que basicamente é do autismo com o ADHD, né, que seria o TDAH no inglês. A espontaneidade do TDAH mascara a rigidez autista e resulta em exaustão, rotulação equivocada como preguiça e burnout. Nós temos ali o TEA com superdotação, com vocabulário avançado, esconde dificuldades autistas e cria uma pressão além da capacidade social e isolamento. Às vezes, muitas vezes as pessoas olham assim e acham que é um potencial desperdiçado, né? Também com TEA e TDAH. Então, aqui vê muito potencial, mas às vezes a pessoa tem muita dificuldade ali em socializar, em sair, enfim, acha que que tem essa falta ali de vontade, né, da pessoa. E do TDAH, às vezes, acha que é preguiça, né? Se tivesse interesse, se realmente pegasse para estudar, ele teria sucesso e assim por diante. Ideia com superdotação. A curiosidade entra em conflito com a distração. Alimenta o estereótipo de brilhante, mas preguiçoso. O síndrome impostor. E a sobreposição tripla. TEA mais TDAH mais superdotação cria um caos diagnóstico, suporte atrasado, até que a crise force o reconhecimento. Oficialmente, eu tenho diagnóstico para o TEA e TDAH, porém, eu acredito, eu tenho uma certa suspeita que eu estou ali nessa sobreposição tripla, né, com algumas coisas, inclusive nas pesquisas que a gente teve para fazer essa palestra, né, quanto mais o Eric fala ali sobre as questões da superdotação, mais eu também me identifico ali em parte. Uma parte interessante também, a pessoa que só é superdotada, ela às vezes tem sintomas similares ao TEA e o TDAH. Então, elas podem também se identificar com o autista, pode se identificar com a pessoa TDAH, mas não é, da mesma forma, né, clinicamente relevante para ela ser diagnosticada com TEA ou TDAH. Então, por isso que, conforme o Eric disse, não tem um diagnóstico clínico, não é um transtorno a pessoa ser superdotada. Porém, a comunidade neurodivergente adota a pessoa superdotada como membro, digamos, honorário, né? Um membro ali da comunidade. Justamente por ela compartilhar, né, algumas visões, entender a pessoa com TEA, entender a pessoa com TDAH. E também, de uma certa forma, essa pessoa visualiza o mundo de uma forma divergente, né, de uma forma atípica, por conta da superdotação. Então, vamos passar aqui bem rápido, que o nosso tempo aqui já está curto. É, Basicamente, isso aqui é só para mostrar a forma que esses sintomas são apresentados. Então, nós temos aqui, dentro do círculo azul, né, a pessoa neurotípica, a pessoa que não está no espectro autista barra TDAH. Então, o neurotípico, ele vai estar aqui dentro, enquanto o neurodivergente, ele vai estar nessa fase aqui por fora. Né? Tudo que tiver aqui dentro do vermelho, na verdade, vai ser ali no neurotípico e por fora mais intenso, né? Quanto mais intensos são esses sintomas, essas pessoas se enquadram mais ali no espectro autista barra TDAH. Um exemplo. Quer dizer, vamos mostrar aqui como um padrão, né? Digamos. Na parte aqui superior esquerda, nós temos os sintomas especificamente do autismo, superior direita, os sintomas especificamente do TDAH, e aqui embaixo nós temos os sintomas que é compartilhado por ambos. Então, a pessoa que só é autista, vai apresentar os sintomas predominantemente aqui na área superior esquerda. Só TDAH, superior direita e assim por diante. A pessoa que tem ambos nessas outras questões. Então, basicamente é isso. O neurotípico pode ter um gráfico parecido com isso. O autista, o gráfico dele pode ser basicamente assim. Então, focado ali na área só do autista e também os sintomas compartilhados. O TDAH da mesma forma. E quem é autista e TDAH, nós vemos aí que é por volta ali de todo o gráfico. A pessoa que seria superdotada, ela pode ter uma forma similar com o neurotípico, né? Conforme a gente viu aqui atrás. Só que um pouco mais intenso, às vezes, em algumas, né? Mas vai ser um gráfico similar assim também. A gente não colocou porque os gráficos aqui abordam predominantemente, né, o TDAH e o autismo. Então, às vezes, uma pessoa neurotípica pode ter um traço um pouco acima do normal aqui do neurotípico
identificar ali com o traço do autista ou do TDAH e falar da mesma forma, né? Ah, eu também tenho essa dificuldade, eu consigo lidar muito bem, mas às vezes não enxerga, né, o todo, que às vezes a pessoa tem muita dificuldade, muito intenso, é muito frequente, e assim por diante. Eric? Muito bem. E isso leva a esse assunto, né, que a gente citou no começo da palestra, que o cérebro das pessoas que são diferentes, ou elas têm uma hiperplasticidade ou uma hipoplasticidade. E o normal é, em crianças, tem uma hiperplasticidade, vai envelhecendo, fica mais com hipoplasticidade. E o cérebro divergente não, tem áreas do cérebro hiper e hipoplásticas, independentemente da idade. Então, eles têm essas características diferentes de uma forma atípica do resto das pessoas. Próximo slide. Então, os humanos nunca nascem para ler. Ler é uma invenção cultural alcançada pela reciclagem de circuitos existentes. Não existe um cérebro leitor único, né? O cérebro leitor foi criado a partir desses reaproveitamentos de vias neurais. Pode apertar de novo o slide. Aí a resposta final, né? Se todos os cérebros fossem iguais, a linguagem surgiria? Provavelmente não. Porque a necessidade da linguagem vem justamente dessas diferenças de pensamento entre os cérebros. Próximo slide. Então a diferença constrói a linguagem e a diferença a mantém viva, né? Por sermos diferentes, nós nos comunicamos. E se alguma dessas coisas que a gente falou parece familiar, busque em seu coração as respostas e procure um psicólogo especializado para fazer uma avaliação neuropsicológica e entender se você se enquadra em algum desses perfis. Próximo. Aqui tem algumas recomendações, né, de sites para eles acessarem. Isso. Tem o É, atípicoumbrella.com.br. Você pode fazer alguns testes aqui para você conseguir se identificar. Depois, se vocês tem quiserem aqui, esse slide. inclusive, Ah, a gente passa. Mas assim, bem rapidamente, tem aqui o teste do autismo, tem o teste do TDAH aqui também, tem inclusive o teste do fenótipo ampliado, em algum canto aqui, mas tem. E só para deixar aqui uma observação, esses testes aqui utilizam não como um diagnóstico, mas sim como um norte. É bom assim, se você tirar uma certa nota aqui que configura na possibilidade de ter algum certo de neurodivergência, utiliza isso como um norte para saber ou não se vale a pena ir atrás de uma ajuda profissional. Eu não recomendo utilizar só isso daqui, né, e pronto, acabou, mas assim, se der alguma coisa, busca ali no seu coração e procura ali realmente um diagnóstico, né? Como ajuda profissional. Ajuda bastante essa questão. Eric? muito bem. Então, como vocês bem viram na palestra, a linguagem como nós a conhecemos hoje, muito provavelmente foi desenvolvida por pessoas neurodivergentes. Então, a construção da linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a manutenção da linguagem como conhecemos hoje, que é o instrumento de trabalho da gente, foi criada e desenvolvida por neurodivergentes. Então, vamos terminar a palestra de uma forma diferente. E como eu e o Hiri estamos nesse espectro do neurodivergente, a gente vai terminar não agradecendo, mas falando para vocês de nada. De nada.